Boa noite a todos. Antes de a gente começar os trabalhos, tem um recadinho para todos vocês. Amanhã, no Igaraçu Park, no Hotel Igaraçu Park, lá em Igaraçu, vai começar o 5º Cefrat. Amanhã e sábado. Amanhã a partir das 7 horas e sábado a partir das 14 horas. Entrada franca, são palestrantes de fora. Então quem quiser comparecer amanhã e sábado, fica o convite. Vai ter recreação para as crianças, vão ter monitoras que vão orientar as crianças lá, vai estudar. E para quem quiser acompanhar as palestras, fica o convite aqui amanhã a partir das 7 horas e sábado a partir das 14 horas. O cartaz está ali, tem folhetinha ali, para quem quiser maiores detalhes dos nomes dos palestrantes, é só pegar ali no fundo. E hoje a gente está recebendo o Emerson para dar palestra para a gente. E antes de eu chamá-lo, vamos fazer oração da noite? Vamos lá? O local do Cefrat é Igaraçu Palace, lá no antigo Hotel dos Pérez. Vamos lá? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós. Nos permita em mais essa noite, reunidos em seu nome, levar um pouco daquilo que a doutrina espírita nos traz, desse imenso acervo de conhecimentos, de reflexões, de novas possibilidades que a doutrina dos espíritos nos traz, atualizando a mensagem do Evangelho do Cristo. Ao mesmo tempo que agradeço a presença de cada um de vocês, se deslocaram, saíram de suas casas, obrigado, vieram até aqui, a Casa Espírita, atendendo ao chamado da espiritualidade maior. E nestes momentos, nesses minutos que passaremos aqui na Casa Espírita, vamos procurar aproveitar ao máximo essa atmosfera cuidadosamente preparada pelo plano espiritual em nosso benefício. Um trabalho fundamentalmente de amor da espiritualidade para cada um de nós. E a doutrina espírita é exatamente isto, um convite a este autoencontro. Num primeiro momento, nós conosco. Mas inevitavelmente neste contato que temos conosco, passaremos a nos tornar um pouco mais sensíveis para observar o outro. Aquele próximo de que Jesus falava, que deveríamos amá-lo, assim como Deus em primeiro lugar. Mas este próximo
e temos ainda tamanha dificuldade de identificar, se apresenta à nossa frente, dentro e fora da casa espírita. Irmanados, filhos de um mesmo Pai, de um único Deus, dessa forma devemos nos enxergar, com dificuldades muito semelhantes, e com um caminho e com uma destinação idêntica, a perfeição relativa à nossa condição humana. Para isto aqui retornamos, para o progresso, para a evolução. Caminhar sempre adiante, ainda que por vezes os nossos joelhos dobrem, ainda que por vezes encontremos pedras e dificuldades nesta caminhada. Nada melhor do que a mensagem do Evangelho e da doutrina espírita para nos trazer consolo e esclarecimento. Há uma palavra que é muito comum nos dias atuais, é contemporânea, que é uma palavra, usa um termo como retrô. Se fala muito da cultura, da moda retrô. Que é o quê? Voltar a nossa atenção para aquilo que em outro tempo, no passado, foi apreciado. As pessoas gostavam. Então é como se fosse uma rememoração de tudo aquilo. E é interessante como sempre se encontra público, aqueles antigos que já apreciavam, e o pessoal que não conheceu e passa a conhecer e que por vezes se surpreende. E eu posso dizer que particularmente, pessoalmente, nos meus estudos da doutrina espírita me encontro neste momento, o momento retrô. Retornando ou voltando as minhas atenções aos primeiros estudos que fiz na doutrina espírita. E aí cabe falar um pouco a respeito deste, por assim dizer, início. Posso dizer que praticamente o ano de 1996, eu passei quase um ano assistindo palestras na Casa Espírita, no Centro Espírita Cristão, na Prudente de Moraes. E eu fazia tão somente, ou nem imaginava o quanto me favoreceria isso, mas tão somente isto, assistia palestras, assistia exposições públicas. Eu queria, enfim, conhecer do que se tratava, o que ensinava aquela doutrina que até então já tinha ouvido falar, mexe com essas coisas, fala a respeito dos mortos, parecia assustador. Mas antes, me parecia instigante conhecer o que ensinava essa doutrina. Trazendo a minha formação católica, é natural que não viesse de imediato abraçar tudo aquilo que ensinavam, tudo aquilo que transmitiam como sendo os princípios básicos da doutrina espírita. Porém, cabe dizer que neste quase um ano assistindo palestras públicas na Casa Espírita, foi como um despertar de certas ideias que eu não sabia definir, mas que sentia como uma realidade presente. No entanto, algumas me pareciam tanto quanto estranhas. E eu lembro que a primeira obra que eu li, que quando eu descobri também que além de palestras a Casa Espírita tem bibliotecas, e nas bibliotecas há livros que podem ser emprestados ou vendidos, aí foi uma festa, né? E tomando contato, a primeira obra, acho que muitos de vocês também iniciaram por ela, a obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E para mim não foi nada fácil deglutir o conteúdo de Nosso Lar. Era esquisito falar a respeito da existência de colônias espirituais. É como se fosse uma transposição daquilo que temos aqui para o chamado mundo espiritual. Embora a ideia de céu e de inferno nunca, até então, tinha ficado muito clara na minha cabeça como uma realidade, como uma verdade, esse plano espiritual descrito por André Luiz me parecia bem esquisito. Nada melhor, então, tomando contato com essa primeira obra, começar a conhecer onde estava a base, onde estava o fundamento daquilo que era ensinado. Eu lembro que ao subir
as escadarias do Centro Espírita Cristão, eu sempre me deparava com um quadro. E nesse quadro havia a figura de um senhor, uma figura séria, austera, olhar fixo, profundo. Era o retrato de Allan Kardec, que até hoje ainda está por lá. E eu, no início, mal sabia quem era Allan Kardec. Não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas me chamava a atenção. Por que a imagem desse senhor aqui? Cara de bravo, né? É isso que pensamos quando olhamos aquele autorretrato de Kardec. E depois, ao me deparar qual era o fundamento de tudo aquilo que era ensinado, fui eu lá reencontrar o senhor Allan Kardec. E tomando contato com essas informações, com esses conhecimentos, eu fui percebendo que aquilo que parecia nebuloso era extremamente claro, lógico e lúcido. Aqueles que têm o saudável hábito de ler as obras básicas de Allan Kardec vão tomar contato exatamente com essa linguagem, uma linguagem clara, objetiva e lúcida. É impossível nos depararmos com o texto de Allan Kardec, ainda que não sejamos espíritas. E já tive essa experiência até por perguntar para não espíritas, ao ler um texto de Allan Kardec, e não questionar sobre aquilo que é ensinado, se sob algum ponto de vista aquilo não pode ser aproveitado de forma benéfica. Porque o conteúdo, a forma como é transmitido estes conhecimentos, tem profundas raízes humanistas. Tem a ver com aquilo que há de mais profundo, de mais belo e de mais saudável na natureza humana. Aqueles que acreditam a doutrina espírita, a obra do demônio, jamais leram um texto de Allan Kardec, certamente. Uma dessas obras eu trago aqui junto com o Livro dos Espíritos, que sempre citamos como obra inicial, pontapé inicial no estudo da doutrina espírita. Eu trago aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões em torno destes ensinos. Este livro é Obras Póstumas, livro que não é tão conhecido, né, entre as obras básicas da doutrina espírita, até porque ela se encontra entre as chamadas obras complementares. Obras póstumas, como o próprio nome diz, foi uma reunião de textos que até então não tinham sido publicados e que, sob a autorização da viúva de Allan Kardec, Madame Baudet, foi publicado no ano de 1890. Textos inéditos, manuscritos, que estavam engavetados no escritório de Allan Kardec e que foram lançados à publicação no ano de 1890. Dentre eles, separei aqui em especial um texto que trata a respeito de meu espírito protetor. Não o meu, de Allan Kardec. 11 de dezembro de 1855, essa comunicação mediúnica. Lembremos que em 1854, um médico amigo de Allan Kardec, o Sr. Fortier, comenta para ele a respeito do fenômeno das mesas girantes, que chamava a atenção do público, servia até de diversão nos salões da França, e que as pessoas, enfim, não enxergavam até ali a seriedade dos ensinamentos que viriam através dos espíritos superiores, partindo inicialmente daqueles fenômenos para chamar a atenção das pessoas. Em 1854, Kardec recebe essa informação. Em 1855, aqui nessa mensagem mediúnica, já encontramos Kardec participando de reuniões mediúnicas na casa do Sr. Baudin, em que as suas filhas participavam como médiuns. As meninas Baudin, que contribuíram com as psicografias que viriam a formar a obra O Livro dos Espíritos, já no ano de 1857, 2 anos depois. Em 1855, então, Kardec faz pergunta ao espírito que está aqui, identificado como Z. Consultando a própria obra, os estudos aqui da codificação, esse espírito Z trata-se do espírito Zéfiro, que era um espírito familiar,
que comparecia a reuniões mediúnicas e que dá a entender que conhecera Allan Kardec em existências pretéritas, em existências passadas, em que conviveram junto nas Gálias, quando Kardec foi um sacerdote druida entre os gauleses. O Espírito Z, então, responde à pergunta de Allan Kardec, que é a seguinte: no mundo dos espíritos, há um deles que seja para mim um bom gênio? Pergunta de Kardec. A resposta do Espírito é apenas sim. Pergunta novamente o codificador: é o espírito de um parente ou de um amigo? Resposta: nenhum, nem outro. Quem foi sobre a Terra? Vejam como Kardec era curioso, né? Iniciando também os seus estudos na doutrina espírita, como muitos de nós, cheios de curiosidades e querendo saber detalhes. Pergunta, né, Kardec: quem foi sobre a Terra? Resposta: o homem justo e sábio. Vejam, os espíritos nunca tocam no ponto. Nunca falam, não, foi fulano, foi Beltrano, viveu em tal... Não, um homem justo e sábio. É o que ele precisava saber. Continua. O que devo fazer para granjear, para conquistar a sua benevolência? A do Espírito Protetor, pergunta Kardec. Resposta: o mais de bem possível. Pergunta novamente Kardec: por quais sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Resposta: pela satisfação que sentirás. Nova pergunta: há um meio de evocá-lo? E qual? Resposta: ter uma fé viva e pedir com empenho. Depois de minha morte, pergunta Allan Kardec, reconhecerei no mundo dos espíritos? Kardec indaga se ele reconhecerá o seu espírito protetor no retorno ao mundo espiritual. Responde o espírito Zéfiro: isso não é duvidoso. Será ele que virá te felicitar, se cumprires bem a sua tarefa. É a resposta do espírito protetor. Aí uma pequena nota de Allan Kardec, ele escreve o seguinte: vê-se por essas perguntas que eu estava ainda bem novato sobre as coisas do mundo espiritual. Vejam que as perguntas que Allan Kardec faz não é diferente daquelas que nós fazemos quando estamos iniciando também os nossos estudos na doutrina espírita. Por vezes podemos pensar, né? Eu vou perguntar isso, é uma bobagem, né? Vão dar risada de mim. Vejam as perguntas que Allan Kardec fez no ano de 1855, iniciando os seus estudos na doutrina espírita. E ele tinha por missão codificá-la. Vejam bem, nós com muita dificuldade tentamos estudá-la, apreciá-la, entendê-la para tentar aplicá-la. Kardec era um missionário, viera para codificá-la. E como nós, no princípio, no início, precisou de perguntas simples para aquele que conhece a doutrina. Certamente nós aqui presentes responderíamos mais ou menos aquilo que o Espírito Protetor respondeu a Allan Kardec na ocasião. Como é sempre interessante consultarmos a nossa obra principal, o Livro dos Espíritos, vamos ver, 2 anos depois, os Espíritos tratando sobre a mesma questão, de forma resumida. Fica até aqui como consulta para vocês o livro de número 2, tratando sobre intervenção dos Espíritos. É o capítulo de número 9. O 9º capítulo da obra O Livro dos Espíritos, um livro segundo, tratando sobre intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Ali encontraremos questão de número 489 desta obra, em que aí Kardec, 2 anos depois, já vem perguntando: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Ele já sabia, já tinha perguntado lá em 1855 e recebido a resposta. Mas ele estava agora a ensinar, a transmitir, a passar este conhecimento. Por isso pergunta Kardec se há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular, tão somente àquele indivíduo, para o proteger. E a resposta dos espíritos é a seguinte: sim, o irmão espiritual a que chamais o bom espírito ou o bom gênio.
A pergunta de Kardec lá em 1855 é muito próxima a esta. E a resposta não poderia ser diferente, porque onde há verdade, jamais há contradição. Perguntas semelhantes, respostas também semelhantes. Sim, há um espírito em particular destinado a nos proteger, a quem chamais irmão espiritual, bom espírito ou bom gênio. Ligado a nós, muitas vezes de várias encarnações. Espírito superior a nós em evolução, em progresso, e só assim poderia ser. Imaginem se tivéssemos como espírito protetor um espírito da mesma condição evolutiva que nós. Se nós erramos, eles errariam da mesma forma, pensaríamos de forma muito semelhante, e o progresso seria muito mais difícil. Se falar no espírito de uma condição ainda inferior à nossa, nem se fala. Necessário, portanto, que seja um espírito de condição mais elevada. Um bom espírito, como eles chamam, um bom gênio. Um espírito, enfim, que já identifica as questões de ordem espiritual como condição prioritária, coisa que nós ainda temos grande dificuldade. Ainda nos atrapalhamos, ainda misturamos por demais as coisas, truncamos a nossa forma de enxergar, de pensar as coisas. O bom espírito, o irmão espiritual, o anjo guardião, como alguns falam, tem esta finalidade: nos proteger, nos intuir, nos inspirar, mas jamais fazer o trabalho que nos cabe. Quando nos voltamos em prece, em oração, a pedir o auxílio dos bons espíritos, estamos fazendo uma evocação, e veja que a resposta em 1855 é: qual o melhor meio de evocá-lo? Fazer o mais de bem possível. A via é sempre a mesma. É a prática, é o exercício do bem que nos aproxima dos bons espíritos. Eu não falo nem que eles se aproximam de nós, nós nos aproximamos deles. Porque eles sempre estão abertos, disponíveis, entendendo que nós devemos perceber a necessidade deste contato, de manter este vínculo com o mundo espiritual. Nas atribulações, nas dificuldades do dia a dia, muitas vezes esquecemos disso. Pelas imperfeições que caracterizam o gênero humano, e nós todos nos incluímos nessa condição, no mundo ainda de provas e de expiações como nós nos encontramos, vacilamos muitas e tantas vezes. No entanto, é bom saber e sempre chamar a atenção para este ponto, de que desde que peçamos com sinceridade, com verdadeiro empenho, nos esforçando no caminho do bem, teremos sempre este auxílio que jamais nos faltará. Jamais estará ausente em nossas vidas. E vejam a bondade divina, destacar um espírito em particular para cada um de nós. Um irmão espiritual. Pensem aqui na Terra, aquela pessoa pela qual nós temos a maior afeição. Podemos chamar de irmão, um grande amigo, um pai, uma mãe, que sentimos um vínculo de contato, de afetividade fortíssimo. A partir daí, dessa identificação, nós poderemos entender mais ou menos, de forma pálida, ainda distanciada, o que é este nosso vínculo com o nosso protetor espiritual. Ele certamente tem a visão muito mais ampla do significado de tudo isto. Mas nós, pelo menos, já temos a informação. Ele existe, destacado particularmente para nos proteger. E esta informação, por si só, não podemos negar, é extremamente consoladora. Quantos não se acreditam sozinhos, abandonados, sem auxílio, sem orientação? E vejam,
vem a doutrina espírita nos afirmar: não, temos sim um irmão espiritual, temos sim um bom espírito, temos um bom gênio à disposição para nos intuir, para nos esclarecer. Mas se eu fizer uma pergunta aqui, ele me responderá? Certamente não o fará por palavras articuladas como eu faço neste momento. Mas quando nos voltamos para dentro do abrigo da prece, voltando à nossa consciência, lá encontraremos todas as respostas de que necessitamos. Todas as respostas de que necessitamos para o nosso progresso. E não podemos negar a providência, a ação da providência divina em nossas vidas, a partir do momento que já sabemos que temos à disposição este auxílio. Quando vacilarmos, escorregarmos, estivermos em dúvida, peçamos o auxílio e ele não nos faltará. Nessa mesma comunicação, mensagem, Allan Kardec trata na sequência a respeito, continua ele a fazer perguntas, né? Estamos tratando o Allan Kardec principiante e curioso, em 1855. Ele faz nova pergunta. Quando, primeiro fazendo aqui uma observação, né? Quando algum tempo evocamos, aí ele cita uma nova sigla, ele fala S. Havia todo um cuidado para identificar os espíritos, né? Cuidado que, com o passar do tempo, de repente foi se deixando um pouco de lado, até por uma certa vaidade de alguns médiuns que foram se afastando da própria codificação e que enganosamente hoje ainda acreditam que as comunicações valem mais pelo nome que trazem assinadas do que pelo seu conteúdo, pela informação. Vejam o cuidado que tinham os espíritos e Allan Kardec, desde as raízes, das origens da codificação espírita. Ele cita aqui: quando algum tempo evocamos S e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu: que um de vós se mostre digno e eu estarei com ele. Zéfiro vos dirá, aqui está só identificado pela letra Z. Crês-me capaz desse favor? Pergunta Kardec. E o Espírito Protetor responde: se tu o queres. O que é preciso fazer para isso? Resposta: fazer todo o bem que encontrares por fazer e suportar as penas da vida com coragem. Exatamente nisso que vacilamos, não é? Vejam a resposta: fazer todo o bem que encontrares por fazer. Identificamos o bem que há por fazer. E muitas vezes deixamos de lado, nos omitimos, ignoramos, deixamos para outro. E a receita para termos o auxílio permanente, muito próximo do mundo espiritual, é exatamente este: fazer todo o bem que encontrarmos para ser feito e suportar as penas da vida com coragem, com fé, como se diz, com confiança. Nova pergunta de Kardec: estou apto pela natureza de minha inteligência para penetrar, tanto quanto é permitido ao homem fazê-lo, as grandes verdades de nossa destinação futura? Kardec já parece intuir a missão que o esperava. Resposta dos espíritos: sim, tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da perseverança no trabalho. Há quantos que têm o talento, têm a capacidade, têm a predisposição, poderia fazer e fazer muito, mas só isso não basta. Veja a resposta dos espíritos: tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da perseverança no trabalho. É só trabalhando, é só nos colocando à disposição que teremos resultado. Ainda que um espírito hoje se manifestasse e dissesse: você é um missionário,
Se nós acreditássemos nisso, já daríamos um imenso, um grande passo para falirmos em nossa tarefa. A vaidade, o orgulho, sempre descaracteriza a personalidade e nos afasta do objetivo, do resultado da tarefa. Quando nos predispomos ao trabalho, entendendo que só com a obra realizada é que teremos contribuição a dar, a partir daí nos colocamos apenas e tão somente como servidores, como trabalhadores de uma causa que não nos pertence e do qual nós só temos que agradecer por dela participar. Conclui esta pequena observação aqui Allan Kardec, fazendo uma pergunta final. Posso, depois de tudo isso, Kardec até se coloca numa posição um pouco defensiva. Ele pergunta assim: posso concorrer para a propagação dessas verdades? Olha só, né? Ele veio para isso. Ele pergunta: posso, né, contribuir com a propagação dessas verdades? Resposta: sem dúvida. Pergunta: por quais meios? Kardec quer saber como. E a resposta final é a seguinte: sabê-lo-ás mais tarde. À espera, trabalha. À espera, vou ficar esperando, vou ficar pensando assim, vamos ver o que ele tem para dizer, né? Quais são os meios, qual é a forma, qual é a maneira. A resposta do Espírito Protetor, aquele que se coloca à disposição de Allan Kardec, se ele o quiser e fazer por merecer para trabalhar na causa, é esta: sabê-lo-ás mais tarde, como soube posteriormente da tarefa que lhe cabia. Mas à espera, trabalha. Continua a estudar, continua a meditar a respeito das lições que lhe são transmitidas. E se coloque à obra, se coloque à disposição, sem esperar recompensas, sem esperar os frutos, antes que a semente seja lançada, seja plantada, que haja o cultivo, a colheita vem depois. Todas essas lições que a espiritualidade nos traz, e eu aqui compartilhei com vocês para a nossa reflexão, não foram lições para o principiante e curioso Allan Kardec de 1855, que só conheceria a sua verdadeira tarefa um pouco depois. Que só em 1857, 2 anos depois, lançaria a obra O Livro dos Espíritos. E depois teria ainda a imensa obra a produzir com a codificação, como a Revista Espírita, que ele editou por mais de 11 anos, até o último momento. Ele desencarnou na data de 31 de março de 1869, entregando o último número da revista que ele publicara, para que pudesse ser distribuída. E ele tombou no seu escritório, vitimado por um aneurisma. Até o último momento, este homem cumpriu a orientação que lhe foi dada. Trabalha. Volte-se à propagação, sim, dos ensinos, daquilo que lhe é transmitido, mas dê o exemplo através do trabalho. Essas reflexões, como eu dizia, não ficaram presas ao curioso e principiante Allan Kardec de 1855. Ultrapassam os séculos, não mais no século XIX, mas no atual, no momento presente. Essas mesmas lições servem particularmente a cada um de nós que quisermos aproveitar a bendita oportunidade de revisitarmos o Evangelho do Mestre a partir do conteúdo que a doutrina espírita nos traz. O conceito fundamental da doutrina espírita de forma nenhuma se afasta, antes perfeitamente complementa o Evangelho do Cristo, a sua base, a lei do amor. E o trabalho, a obra, está de portas abertas para receber todo e qualquer trabalhador que tenha sincera disposição em contribuir, sem vaidades, para aquilo que nos cabe fazer. A recompensa, se tiver, não será da nossa parte identificada. Não seremos nós a dizer, mereço. Isso está nas mãos do plano maior,
do plano divino. Mas a satisfação que certamente colheremos por nos colocarmos nessa trilha, tenha certeza, já nos trará os benefícios imediatos de nos colocar em paz, em tranquilidade na nossa consciência, não por um dever meramente cumprido como este que fazemos no nosso trabalho profissional, mas com a satisfação de que, voltando a nossa atenção para aquilo que diz respeito ao nosso eu espírito, somos e estaremos sempre sendo mais nós mesmos. É aquele autoencontro que eu disse, que eu falei para vocês no início. Sempre nós conosco, o caminho, o intermediário, o Cristo e a doutrina espírita como roteiro seguro para a nossa evolução, progresso e aprendizado. Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar. Nos identificando com a harmonia presente neste ambiente. Sentindo através das energias que vão se afinizando com o ambiente preparado pelo mundo maior, pelos nossos protetores espirituais. A paz e a tranquilidade, influídos em energias benéficas para revitalizar o nosso corpo físico e espiritual. Que sobre as bênçãos do amado Mestre Jesus, nos coloquemos à disposição para humildemente receber as energias refazedoras que serão derramadas em nosso proveito. Que Deus conosco abençoe hoje e sempre as nossas atividades. Que assim seja. Obrigado.